Na aviação, o termo voo à vela remete àquelas aeronaves sem motor, o planador. Mas no passado, lá no início do século XX, teve um cara que resolveu levar essa história de voo à vela mais a sério, colocando uma vela mesmo, como de um barco, para fazer um avião voar. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Essa camiseta que eu tô usando do Top Gun já tá disponível na loja. Tem essa camiseta e também outras estampas legais de aviação. O link tá aqui na descrição, aeroportrasaviação.com.br. A gente está voltando com os vídeos de aviões estranhos da história da aviação. Eu já falei aqui sobre submarino voador, também sobre tanque de guerra com asas, e agora eu vou falar sobre um avião com vela, como vela de um veleiro, de uma embarcação, só que com o objetivo de tracionar uma aeronave. Ou seja, a única forma desse avião levantar voo através do próprio vento. É até um negócio ao contrário do que a gente conhece na aviação, porque os aviões eles decolam contra o vento, e nesse caso, essa aeronave decolaria com o vento de través, até aí ok, mas também com o vento de cauda, para empurrar essa aeronave e aí ela conseguir ganhar sustentação. Mas antes de falar da criação, é importante falar do seu criador. Esse cara é o suíço John Demangeaus, que nasceu em 1886 lá em Genebra. Aos 24 anos, o Demangeaus descobriu essa paixão pelas aeronaves e ingressou na Escola de Aviação Civil Blériot. Lá ele conheceu um cara que ficou muito famoso depois na Primeira Guerra Mundial, o Adolphe Célestin Pégut. Juntos eles foram pioneiros na acrobacia aérea, eles foram os primeiros caras a executar um looping num avião em 1913. Em 1915 já estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E aí, a Escola de Aviação Civil Blériot, que o Demangeaus estava trabalhando ali, acabou se militarizando, o Demangeaus acabou também tendo que se envolver na Primeira Guerra Mundial, e o seu amigo, o Célestin Pégut, acabou morrendo na Primeira Guerra Mundial em 1915. Depois que a Primeira Guerra Mundial acabou, o Demangeaus voltou a se envolver com a aviação civil e passou a se apresentar em shows aéreos fazendo acrobacias pelo mundo. Além disso, ele também treinou pilotos no Uruguai, na França e nos Estados Unidos. Uma coisa engraçada é que nos Estados Unidos ele ganhou o apelido de Upside Down Demangeaus, ou Demangeaus de cabeça para baixo, porque ele fazia as acrobacias, uma coisa que não era comum naquela época. Inclusive tem até uma imagem, um desenho dele fazendo acrobacia na frente da Estátua da Liberdade. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o voo à vela, ou seja, o voo com planadores, aeronaves sem motor, se popularizou muito na Europa. E no início da década de 20, o Demangeaus, que já era envolvido com aviação desportiva naquela época, acabou se interessando também por esse tipo de aviação sem motor, o voo à vela. Só que ele foi muito mais além na concepção do seu projeto, imaginando que poderia criar algum sistema de propulsão para aqueles planadores poderem voar um pouco mais. Por isso, ele pegou um avião que ele voava na época, que era o Blériot 11, e fez um projeto dele, mas com base nesse Blériot 11, para criar um novo tipo de planador. E ele teve uma ideia genial, que ninguém tinha pensado, e ninguém poderia imaginar que aquilo seria possível. Por que não colocar uma vela para que o vento pudesse deslocar essa aeronave e aí ele poderia voar mais tempo? Ele começou a pensar nisso depois de ver aqueles chamados iates de areia, que são aqueles carrinhos com uma vela que correm na areia por conta da ação do vento. Então ele imaginou, por que não pegar isso daí, colocar asas, e aí essa aeronave vai se deslocar. Como o Demangeaus já estava envolvido com aviação há bastante tempo, lá desde a época da Escola de Aviação Civil Blériot, ele tinha bastante noção de pilotagem, aerodinâmica, engenharia, e ele imaginava que essa ideia de colocar uma vela num avião poderia dar certo. Para conseguir executar a sua ideia, o Demangeaus se instalou perto de uma praia, a praia Le Crotoy, que fica a 200 km da cidade de Paris. E lá ele construiu um planador monoplano leve, muito parecido com aquele avião que ele voava, o Blériot 11. O casco era um pouco mais baixo, as rodas eram mais para dentro da fuselagem para diminuir ao máximo o arrasto, e na cauda tinha uma espécie de esqui que fazia o papel da bequilha para poder apoiar a cauda no chão. E a grande diferença é que ele colocou no meio da aeronave um mastro para poder instalar
à vela. Para fazer isso, ele se reuniu com um velho amigo lá de Paris, o Léonce Garnier, e eles colocaram uma patente na França em 1922. Até então, essa aeronave não tinha nenhum nome, era simplesmente o número da patente que eles chamavam, que era a patente F208-157. Esse planador à vela tinha 12,5 metros de envergadura, 8,8 metros de comprimento e pesava 250 quilos. Os testes começaram, isso durou toda aquela temporada e mostrou que esse tipo de avião com essas velas poderia funcionar. De fato, aquele novo tipo de planador voou. É claro que para melhorar a eficiência, os voos ficarem mais longos, o negócio ir evoluindo, eles foram fazendo melhorias nesse projeto. Então eles arrumaram o sistema de controle de voos e também tinham um probleminha, porque como tem um vento batendo na lateral, um vento vindo de través nessa vela, isso fazia com que o avião tivesse a tendência de rolar. Logo eles colocaram estabilizadores nas asas, como se fossem umas aletas verticais, para evitar que o avião tivesse esse movimento de rolagem por conta da ação do vento. Além disso, esses estabilizadores verticais poderiam funcionar como leme de direção. Tudo parecia estar indo muito bem até 1924, quando o pai do Demangeaus faleceu e o Demangeaus precisou assumir os negócios do pai. Logo, por problemas financeiros, por falta de tempo, ele acabou engavetando isso e não mexeu mais esse planador. E isso aconteceu até 1928. Só que durante os anos 20, os amigos do Demangeaus lá dos Estados Unidos pediram várias vezes para que ele voltasse com esse projeto porque poderia ser um negócio promissor, mas não tinha jeito, o Demangeaus precisou se dedicar a outra coisa. Em 1928, o Demangeaus imigrou de vez para os Estados Unidos e aí ele começou a trazer de volta a ideia desse projeto. John Demangeaus construiu então uma segunda versão daquela aeronave que ele tinha deixado parada no passado, só que com algumas melhorias. Agora ele poderia controlar a vela, em vez de ser uma vela só fixa, ele colocou mais um sistema de velas que poderia mexer, porque se a gente pegar como é feita a navegação de um veleiro, a vela não fica parada, estática, né? Tem todo um controle para aquele negócio funcionar, ele conseguir direcionar para onde ele quer e conseguir aproveitar o melhor do vento e ganhar bastante velocidade. Em 1929, o John Demangeaus foi para uma praia lá no estado do Maine, nos Estados Unidos, a Old Orchard, um lugar que fica a mais ou menos 150 quilômetros de Boston, Massachusetts. Lá ele começou os testes e fez voos bem-sucedidos. Pegou ventos de mais ou menos 28 quilômetros por hora e conseguiu decolar com o seu planador à vela. Por meios próprios, só com a ação do vento, o planador decolou, voou por mais ou menos 6 metros de altura a 300 metros de distância. Depois ele conseguiu variar mais essa altura por mais 500 metros, com um vento mais desordenado. Os primeiros 300 metros foi com um vento bem linear, que ajudou bastante. Depois ele foi testando com ventos mais turbulentos. O Demangeaus demonstrou a possibilidade desse planador também voar sem a ajuda de qualquer vento. Afinal de contas, depois que ele decola, ele não precisa mais ter o vento e pode planar como um planador e aproveitar térmicas e outras ações da atmosfera para poder sustentar o seu voo por mais tempo. Em junho de 29, ele fez um outro teste, agora rebocado por um carro. O planador do Demangeaus decolou a uma altura de 60 metros e voou por 100 metros de distância. O Demangeaus até imaginou que o voo da sua aeronave poderia melhorar colocando um pequeno motor para levar esse planador mais adiante. Mas aí toda aquela ideia de um planador voar sem motor, né, o voo à vela mesmo, cairia por terra porque passaria a ser uma aeronave com motor. Ele não queria isso, ele queria voar só com a ação do vento. Só que no início do verão lá da América do Norte, no mês de junho, os ventos na região do Maine acabaram não sendo mais propícios para ele continuar os seus testes. Ele acabou voltando para Nova York e teve a ideia de testar essa aeronave em outros lugares. Só que ele teve muito problema com isso, porque autoridades aeronáuticas de alguns locais acabaram impedindo o Demangeaus de fazer esses voos se ele não seguisse algumas regras, como por exemplo, ele usar um paraquedas durante o voo, algo que hoje é comum em voo de planador. Mas naquela época o Demangeaus achou que não era isso que ele precisava e ele disse que abrir um paraquedas em baixa altura, o paraquedas não teria eficiência nenhuma, o que de fato ele estava certo, isso é um fato até hoje, né? Além disso também tem a questão
questão do peso do paraquedas. Para uma aeronave movida com a ação do vento, qualquer peso extra poderia significar um grande problema. Mas, além de toda essa questão, a parte aerodinâmica dessa aeronave não conseguiria ir muito para frente. Porque se a gente pegar uma aeronave, ela vai voar com a ação do vento relativo. Ou seja, tem um motor propulsionando essa aeronave, deslocando ela, e aí com o vento que vem no sentido contrário vai gerar sustentação nas asas. Basicamente o conceito de aerodinâmica de um avião. No caso de um planador que não tem motor, hoje em dia o planador é rebocado por um outro avião, então ele já atinge uma velocidade independente da direção do vento e é solto numa determinada altura e o planador vai planando, pegando as térmicas e aí sim se aproveitando do vento para poder subir. Só que esse negócio à vela que o Demangeaus inventou tinha um problema, porque ele precisaria decolar ou com o vento de través ou com o vento de cauda. E com o vento de cauda, essa aeronave só conseguiria se deslocar até a velocidade do vento. Então, se o vento tivesse a 28 km por hora, com o vento de cauda, a aeronave só chegaria a 28 km por hora, não passaria disso. Só se fizesse um voo, em descendente, mas para decolar não. Só que aí acaba com o conceito da questão do vento relativo, porque ele está indo a favor do vento a 28 km por hora. Como essa aeronave precisa da velocidade do vento para se deslocar, quando ela está inserida nesse vento, a velocidade aerodinâmica para gerar sustentação nas asas não vai existir, porque ela já está se deslocando junto com o vento. Diferente de um avião que tem um motor tracionando ali, ele vai somar a velocidade do vento empurrando esse avião com a velocidade de deslocamento do avião por conta do motor. Por isso um vento de cauda num voo de cruzeiro num avião é benéfico, porque o cara vai aproveitar essa velocidade do vento empurrando. Agora, aproveitar só o vento para gerar sustentação, nesse caso, não funcionaria. Então, um vento de cauda acabaria não gerando a sustentação necessária para essa aeronave voar. Um outro problema seria se o vento fosse de proa. Essa vela vai se transformar numa barreira e aí vai aumentar drasticamente o arrasto dessa aeronave. Então, algo que foi feito para deslocar a aeronave vai servir como um freio aerodinâmico para essa aeronave. E a única forma que ele teria para continuar esse voo é picando o planador para aproveitar a ação da gravidade, só que aí, claro, ele perderia a altura muito rapidamente. Então, em termos de usabilidade, essa vela não teria função nenhuma, não teria como isso ir para frente. Então, de fato, funciona, a vela gerou essa velocidade de deslocamento, o planador decolou, mas não sairia muito disso, a direção de voo dessa aeronave também ficaria muito limitada, porque você não consegue controlar a direção do vento. Até existe forma de você ir mais alto, mais baixo, como os balões fazem, mas é muito complicado você ter uma direção e pousar, decolar e pousar num lugar certo só com a ação do vento, que é exatamente o que acontece com os balões de ar quente até hoje. Fora tudo isso que eu falei, tem o fato do piloto ter que controlar a vela. Além do controle de voo em si, de arfagem, rolagem, guinada, o cara teria que manusear a vela como acontece num veleiro na água. Então, Demangeaus abandonou a sua ideia. O protótipo do Demangeaus ficou lá no Maine, na praia de Old Orchard, até 1974. Depois eles pegaram essa aeronave, restauraram e ela foi para um museu lá na região do Maine também. Então é isso. Que legal essa ideia que o cara teve, que funcionou até certo ponto, mas não tinha uso, Não era um negócio muito útil aí, nem para aviação desportiva. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você gosta dos vídeos de história e também vídeos de aviões estranhos que a gente traz aqui no Aero, se você curtir e compartilhar, a gente pode também trazer mais vídeos assim. Deixa um comentário sugerindo coisas desse tipo também, beleza? Não esquece, agora que acabou o vídeo, lá na loja do Aero, adquirir a sua camiseta do Top Gun com essa frase, uma frase que ficou famosa no filme: Good morning, aviators, this is your captain speaking. E aqui é a cena do avião do Tom Cruise, do Maverick, passando no meio dos outros dois aviões, o F-18. É isso aí, valeu! Até o próximo vídeo.